Olá, amigos! Está no ar Sindicep Entrevista, um espaço para a discussão de temas relevantes para os servidores públicos e toda a sociedade. Você pode assistir na TV Alternativa, canal 19.1, no sábado às 8 horas, ou a reprise, domingo às 7 e segunda-feira às 8h30. Você pode acompanhar também em nosso site e em nossas redes sociais. No programa de hoje, vamos receber o presidente do Sindicep Maranhão, João Carlos Lima Martins. Na pauta, mobilização dos servidores federais, aprovação do PL 5874 e a campanha salarial. Presidente, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Ricardo, e a toda a equipe, né? E estamos na luta, estamos aqui. Presidente, o Sindicep participou ativamente das mobilizações no Congresso Nacional, né, para implementar o projeto de lei que trata das carreiras dos servidores. Como é que ficou essa situação? Bom, primeiramente a gente tem que esclarecer que o governo, com esse projeto, ele não contempla, né, tudo aquilo que nós havíamos conversado, havíamos entregue como pauta ao Ministério, né, e toda a sua equipe. Então, mas fomos surpreendidos no final do ano exatamente com o projeto sendo encaminhado, né, em caráter de urgência para a Câmara dos Deputados e sendo aprovado sem nenhuma alteração, sem emendas que nós propusemos, né? Isso daí nos surpreendeu. Mas como tínhamos ainda o Senado como uma forma de tentar, né, garantir a situação das emendas, nós ampliamos essas emendas, de 34 passou para 43, no sentido de contemplar todos os anseios da nossa categoria de servidores públicos federais. O que não aconteceu, né? Fomos mais uma vez surpreendidos, apesar de ter feito uma mobilização a nível de Congresso de maneira extraordinária, né? Diretores da Condicef, base, nós estivemos representados, muito bem representados. Isso daí ocorreu de uma maneira que nos surpreendeu, né? Em pouco tempo. Porém, mais uma vez, né? O governo apresentou a proposta, foi aprovado sem emendas, né? Isso daí contemplou muito pouco, né, as nossas expectativas. O que resta para a gente agora, né? Primeiro, isso daí vai se transformar em decreto, né? Vai ser aplicado, né, porque não pode mais voltar para a Câmara, não foi alterado, etc. e tal. Então, as leis permitem que a partir de agora seja exercido aquilo que foi aprovado. O que nos resta? Garantir todo um trabalho a nível do próprio Congresso, no sentido de, no ano de 2026, trabalhar para 2027. E a outra coisa é dentro do próprio Ministério de Gestão e Inovação, né, tentar buscar algumas coisas que é possível dentro dos próprios recursos existentes, né, do governo federal. Isso nós estamos fazendo. Agora, presidente, dentre essas questões, quais são os maiores gargalos para a categoria? Um dos maiores gargalos que eu vejo é a questão da isonomia, né? Quando a gente olha para o judiciário, olha para o legislativo e vê o executivo, a gente vai ver, assim, fossos abissais, né? No sentido de não contemplar o que é o básico, o que é o salário, né? E nesse aspecto aí, deixa muito a desejar, né? Temos conversado, temos priorizado essa pauta a nível do próprio executivo. O executivo já faz discurso, né, no sentido de entender esse processo, porém é muito difícil porque há muita, por parte de cada uma dessas representações de trabalhadores, há interesses muito próprios e fica muito difícil porque são valores que são muito desproporcionais dentro de cada um desses poderes. E outra questão que eu também destacaria é a situação dos aposentados, né? Os aposentados ficaram fora, né? Ficaram fora, porém a gente tem esperança que essa situação do auxílio nutricional ainda possa ser garantido, né,
através de algum decreto ministerial, interministerial. Estamos trabalhando nesse sentido, né? Tem uma série de situações que arrefeceu bastante o movimento, porém nós sabemos que temos que correr para cima, lutar nas próprias comissões que são formadas, dentro do próprio da confederação, né? A gente tem grande espaço com isso daí, pelo menos a nível de discussão, de debate, e a gente tem propostas para apresentar em todos os âmbitos, em todos os níveis. Agora, presidente, o senador Randolph, que é o líder do governo no Senado, Sim. chegou a ventilar uma possibilidade de tratar essas emendas, voltar para o Congresso na forma de medida provisória. Já existe alguma tratativa sobre isso com o Ministério do Desenvolvimento? Existe, mas a resistência, né, não é de compreensão, porque a própria ministra sabe, e isso daí foi pautado desde o ano passado, né? Nós, enquanto movimento, temos que ter estratégia, isso daí foi discutido, né? Caso as nossas emendas não fossem aprovadas, o que nos restaria? O senador, nós sabemos que é um quadro que nos apoia, né? Inclusive ele distensionou um pouco esse processo quando falou se voltasse para a Câmara, né? Se nós alterássemos no Senado, né? Voltaria para a Câmara e começaria tudo de novo. Não temos mais tempo para isso, tem um período de defeso eleitoral aí, é complicado para a gente, né? Então, não que nós tivéssemos aceito, mas o que nos restou foi isso. Né? Mas a categoria já trabalha com essa possibilidade, né, de aprovar, mesmo que aprove esse ano, para ser implementado apenas no ano que vem. O importante é entrar à discussão, não é isso? A discussão é importante porque nós temos acúmulo sobre isso. As medidas provisórias seriam uma alternativa que não define o processo, porque como medida provisória, depois ele tem um certo prazo para se tornar lei, ou então cai, né? Isso aí é meio arriscado para a gente, mas é uma possibilidade que nós não descartamos, né? E nesse processo todo, presidente, como é que a base tem reagido? A base cobra, e é importante que ela cobre, porque nós, enquanto movimento de trabalhadores, temos que... O nosso pêndulo é esse, né? O que nos move é os trabalhadores quando estão inquietos e que eles vêm para a luta também. Eles estão conosco, né? Se articulam nesse sentido, sentem que o salário tá comprimido, né? Que não dá mais para obter uma garantia de uma vida melhor, mais digna. Então é importante que eles saiam de casa, que eles venham para cá, e o nosso sindicato faz esse movimento o tempo todo, né, através de todos os seus eventos, quer seja Dia Internacional da Mulher, quer seja a defesa do meio ambiente. Todos os eventos que nós fazemos, eles têm um caráter político, educativo, formativo, no sentido de as pessoas terem a compreensão que não é só o salário, mas outras coisas que dão dignidade a todos os seres humanos, e por que não dizer a todos os seres que existem nessa terra. Então nós temos preocupação com tudo isso daí. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo clube de benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o presidente do Sindicep Maranhão, João Carlos Lima Martins. Presidente, os servidores públicos do RJU ainda não tiveram seu direito à database reconhecido. E a categoria segue cobrando isso. Como está esse processo no Congresso Nacional? É um processo que se estende ao longo de décadas, né? Porque é um processo que precisa da criação de uma lei a nível do Congresso, né?
precisa de um reconhecimento a nível nacional, né, dessa database, do direito de greve e de outras coisas que são importantes para os trabalhadores de serviço público, né? E nesse aspecto, o RJU é um dos mais prejudicados. E é claro que a reivindicação deles é muito justa, né? Porque não é possível que a gente não tenha esses parâmetros construídos pelo Estado brasileiro, né? Que dá exatamente o respaldo para os trabalhadores, para os seus trabalhadores. Isso continua, né, essa luta, sempre no nosso plano de lutas, nas nossas pautas, é um dos primeiros itens que nós colocamos. Temos uma grande articulação a nível de Congresso, há um entendimento, né, dessa necessidade por parte de muitos congressistas que estão no nosso campo e que fazem essa defesa, e que fazem a defesa do serviço público como direito constitucional, né? E também dos trabalhadores do serviço público que garantem serviço de qualidade. Porém, a gente não tem sido exitoso ainda no sentido de tornar uma lei execuível para todos nós, que se beneficie todos os trabalhadores, né? Eu espero, eu faço assim, faço um exercício enorme de compreensão que o nosso país é um país que ainda não retrocedeu na matéria de leis. Eu tenho muito medo do que aconteceu nas nossas vizinhanças por esses dias, são coisas terríveis, né, que tiram completamente o direito do trabalhador, situações nefastas, né, que arrasam, né, a qualidade de vida, a dignidade humana, né? Eu tenho muito medo desses projetos aí que são neoliberais e que as pessoas pensavam que não chegaria até aqui, chegou no nosso vizinho e pode chegar até aqui, dependendo se nós, tá, povo brasileiro, trabalhadores, não fizermos a opção correta por um projeto que todos possam ser inclusos, né? Agora, João Carlos, mesmo não tendo essa database, vocês trabalham muito com a campanha salarial. Como é que está a campanha salarial desses servidores? Já está em curso? Já sim, nós recebemos um documento ontem, estava até fazendo uma leitura antes de vir para cá, e é um documento preliminar, porém contempla, né, através de assembleias que são realizadas tanto presencialmente como virtualmente, onde toda a base, que nós chamamos os sindicatos ligados à confederação, constrói, né, uma pauta. E nessa pauta está enumerado muitos itens, né? Acredito que para mais de 40 itens, né? E isso daí é importante porque a base tem condições de construir, tá, um elenco de possibilidades, de avanços, de lutas que nós temos que travar. Proposta nós temos, mas sabemos que não é fácil. Não é só uma listagem, não é só um plano, não é só um planejamento, mas é algo que a gente tem que trabalhar, quer seja com nossos representantes, a nível do Senado, a nível do Congresso Nacional como um todo, a nível das articulações com o próprio movimento, né, federais, com estaduais e municipais. Teremos agora uma programação intensa no mês de abril, visando isso, né? Do dia 15 teremos uma mobilização nacional, dia 15 de abril, onde todas essas esferas de representação de trabalhadores estarão em Brasília, né? E seremos recebidos também dentro do Congresso, né, pelos comitês, por representantes historicamente que compreendem o movimento e que trabalham, né, e que fazem exatamente defesa de suas teses em função disso. Então tem toda uma programação que visa isso, né, que visa consolidar esse processo que nós construímos. Agora, presidente, assim, mesmo dentro do RJU tem algumas especificidades e alguns órgãos estão diferentes do outro. Como é que está esse processo de campanha salarial? Quais os órgãos que já estão mais avançados? Bom,
Os órgãos que estão mais avançados são os órgãos que a gente tem que dar um tratamento não especial, mas um tratamento necessário para as debilidades que se encontram, né? A situação hoje da FUNASA é uma situação que requer todo um tratamento com muita atenção devido à fragilidade que aconteceu, né? Um desmonte mesmo. Desmonte. Então nós teremos agora um seminário onde estaremos discutindo exatamente para fazer os encaminhamentos e atualizá-los, né? Outra situação, o MTE, estamos numa assembleia agora, onde no sábado mandaremos representante para um seminário a nível nacional. Há uma descompensação em relação aos técnicos, né? Com isso, os próprios auditores, há uma diferença salarial estupenda, né? E queremos dar um tratamento para essa questão, né? Tem também a situação dos órgãos, que não são os órgãos do RJU, né? Mas empresas, como é o caso da EBSER. A EBSER tem que ter também um tratamento muito atencioso, né? Para as questões, uma atenção até muito especial para as questões da negociação coletiva, que vai acontecer por esses meses agora. Nós estamos fazendo as tratativas necessárias, encaminhar, parece que é dia 25 do próximo mês, vai fechar a negociação coletiva e tem um calendário para se discutir com a base, para apresentar propostas, para ver se eles aceitam o que o governo está apresentando como contraproposta, a escolha de representantes do próprio órgão para fazer as defesas, para no dia 25 de abril estar fechado esse processo. Não é um processo fácil, tá? É um processo que precisa de muita mobilização, né? Porque ocorre essa negociação coletiva para o ano 2026 e 2027. Né? Agora, no caso deles, eles têm uma database, né? Sim. Que foi inclusive modificada, era março, Sim. Alteraram para junho, exatamente para que tenha mais tempo de negociação, não é isso? É isso. Isso ajuda o processo? Ajuda bastante o processo, né? Mas é algo que, como é uma empresa, tem recursos próprios definidos conforme orçamento, né? Não contempla o anseio dos trabalhadores, porque na pauta, principalmente agora que eu estava vendo, tem os itens econômicos e os itens sociais, né? Porém, os itens sociais nós tivemos até uma discussão muito fluida, né? Mas quando passa por isso daí em relação ao próprio executivo, certo, que eu estou falando, mas quando passa para a pauta econômica, né? Já há restrições, aí dizem que o recurso que nós temos não é possível nós garantirmos determinadas situações de benefícios, então não está um processo fácil, né? É um processo ainda que requer todo um cuidado, né? E a nossa confederação está tendo muita atenção e o sindicato de base também na construção na base, né? Para que não seja passado despercebido alguns pontos de interesse da categoria. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e já já voltamos. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o presidente do Sindicep Maranhão, João Carlos Lima Martins. Presidente, os servidores têm cobrado muito a reestruturação dos serviços públicos, inclusive no que diz respeito à infraestrutura física. E o senhor tem trabalhado muito para garantir melhor infraestrutura também no sindicato. Como está esse projeto? Esse projeto está em pleno curso, né? Primeiro porque a minha preocupação eu já sou uma pessoa idosa, de 66 anos, sei o que eu quero, vim aqui
construir junto com muitos companheiros esse sindicato, com os funcionários, com demais diretores, né? Não é uma coisa minha, é um projeto coletivo, social e de amplo benefício de todos, a comunidade. Então, a nossa vinda aqui ela tem uma intenção formativa, pedagógica, uma intenção de melhoria. Não tem nenhuma possibilidade de eu pensar no recurso que esse sindicato recebe, sem tampouco pensar nos benefícios que podem ser proporcionados a todos, né? Funcionários, os próprios filiados, ter um local que se sintam bem, agradável, né? Que sejam bem recebidos, que o serviço, né, seja contento, né? Então tudo isso daí são coisas que agradam a todos nós. Chega de a gente pensar em sucata, coisas velhas, até porque é um sindicato que já vai para 36 anos, né? Tem que ser um ambiente onde o trabalhador daqui, o funcionário venha e se sinta bem, qualifique o seu próprio ambiente de trabalho como um ambiente decente, né? Um ambiente que proporcione a ele não um processo de adoecimento, mas um processo de crescimento. E para isso a gente está investindo não só na estrutura física, partimos agora para a situação do fechamento ali da sala, essa situação da atualização e inovação tecnológica foi um dos nossos nortes, né? Orientados por uma série de conhecimentos que tem aqui, através de funcionários muito qualificados, né? E a gente parte agora para um outro patamar. A idade dos nossos filiados hoje está uma média de quase 60 anos, então é uma idade que permite a gente ter uma atenção maior. E as barreiras arquitetônicas não deixam. O sindicato foi feito para pessoas jovens, né? Subirem escada, descer escada. Não é possível mais. Quer resolver uma coisa aqui com um funcionário nosso, né? Não pode subir escada, muitas vezes é impedido pelas razões da idade, a situação de uma doença, né? Então tudo isso daí nós temos que estar vendo e trabalhando, né? Temos que ter condições de inclusão desse processo. Isso daí não se faz só com um projeto, a gente faz com projeto e com recursos, né? Sim. Então, nesse planejamento e execução. Nesse aspecto aí nós fizemos nessa gestão um planejamento. Tudo está sendo avaliado nesse processo, inclusive a gente tem que ter um Trello para isso, eu estou esperando isso daí acontecer, porque a gente está vendo de olho, mas de olho muitas coisas passam, né? Sim. Aqui a existência desse estúdio é real, né? Há muito tempo se previa isso, é assim um privilégio para a gente estar conversando aqui na nossa própria casa, com nossos próprios recursos, né? Isso é magnífico, né? Eu vou sair daqui com a cabeça erguida, eu vou sair daqui com o meu coletivo de trabalho, vou sair assim muito feliz por ter participado de um projeto e ter dado a resposta a quem merecia ser dado. Presidente, o senhor tem investido muito, né? O senhor acabou de falar aqui, a construção desse estúdio, investido muito em comunicação no Sindicep. Esse é o caminho para garantir informações confiáveis nesse tempo em que há tantas notícias falsas? Eu acho que sim, você é prova disso. Eu não faço nada aqui sem 4 pessoas passarem por 4 pessoas que são da minha inteira e total confiança. Você, que é um jornalista competente, eu sempre recorro, né, a seus serviços, ao serviço jurídico. Nós temos um funcionário também de uma competência maravilhosa. A situação do TI que nós temos, né, o Francisco aí nos dá um equilíbrio muito grande e uma segurança quando eu tenho que agir
em alguma decisão que cobre a sua área de estudo, a sua área de trabalho. Então eu tenho uma equipe maravilhosa, eu não tenho como... Eu só sou muito exigente, eu tento me policiar, porque eu quero ver as coisas acontecerem. Então eu chamo esses profissionais do Sindicep o tempo todo, me façam isso, me façam aquilo, eu quero para ontem. Então, assim, o tempo não me faz mais esperar. Eu tenho pouco tempo e eu preciso trabalhar muito, correr atrás, porque eu acho que o tempo que me resta é muito pouco, né, do mandato que eu tenho para fazer ainda muito mais que é necessário. Agora, presidente, isso vem também num momento especial para o país, né? Nós estamos num período pré-eleitoral, onde as coisas são decididas no Congresso e isso importa muito para os trabalhadores. Essa questão da comunicação precisa também avançar em relação a isso? Eu acho que sim. A partir de agora a gente tem um mundo de coisas para nós fazermos, né? Nós temos uma equipe de jornalistas, temos um estúdio, temos técnicos aqui, então aproveitar esse recurso com todas as garras que nós temos, com todas as possibilidades, né? Fazer jornais, fazer revista, fazer podcast, fazer entrevista, chamar pessoas que possam traduzir para os trabalhadores o sentido da política, da economia, né? Enfim, da comunicação, né? Que é muito importante, principalmente no mundo onde há facilidade de se mentir através de fake news, né? Então aqui é um canal do trabalhador, né? Em especial do trabalhador do Sindicep. É um espaço formidável. Agora ele só será de utilidade para os filiados se nós soubermos utilizar essa ferramenta muito bem, tá? Então não é à toa que você está na frente, um jornalista com muita experiência, né, que comanda e coordena esse processo. Então nós queremos sempre estar dialogando para receber as melhores propostas. Eu vou lá fora e vejo grandes sindicatos como o do ABC, eles têm um jornal próprio, tá? Tem entrevistas próprias, tem programações próprias. Nós queremos tudo isso aqui, porque nós podemos. E vamos fazer, tenho certeza, né? Presidente João Carlos, infelizmente nosso programa está chegando ao fim e queríamos que o senhor deixasse uma mensagem para o nosso público. Eu gosto muito da mitologia grega, né? E tem uma mitologia que fala exatamente do Minotauro, né? O Minotauro era uma espécie de homem com cabeça de touro, metade humano, metade animal, e que devorava, né, as pessoas dentro de um labirinto. Eu não vou contar toda a história porque é muito grande. O certo é que esse monstro teria que ser derrotado, né? E um homem chamado Perseu, né, foi escolhido exatamente para derrotar esse Minotauro. E foi uma coisa muito interessante e simples que aconteceu. Foi que, através de uma jovem que se apaixonou por ele, ensinou o caminho, né? Foi através de um sábio e aconselhou, tá? Ele entra no labirinto, mata o Minotauro, mas o grande problema é ele encontrar a saída. Né? Muitas vezes a gente não vê saídas, né? E através do novelo, né, de linha, ela disse: você entra com o novelo que vai encontrar a saída através do novelo. Então, moral da história, ele foi lá, matou o Minotauro e encontrou a saída. Eu acho que nós temos esse novelo nas mãos, tá? Nós temos aqui a comunicação, temos estúdio, temos bons profissionais, temos tudo para falar, dialogar, não só com o nosso filiado, mas também com a comunidade. Nós temos um espaço enorme. Encontrar saída faz parte e é uma responsabilidade de cada um de nós. Meu muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado também às pessoas que nos assistem. Esperamos todos para mais uma edição do Sindicep Entrevista. Até lá!